Olá, bem-vindos ao curso de computação desplugada e nós vamos dar início à primeira parte das três partes que compõem, né, o curso de computação desplugada. E essa primeira parte, ela é formada por 5 atividades e ela é dedicada a dados, a matéria-prima, né? Eu diria até que ela tá no início realmente por ser uma parte fundamental. Então, representando informação, nela a gente vai aprender como os dados são armazenados e representam informações mais complexas, como palavras, números, sons, vídeos, imagens. Então, como podemos armazenar informações nos computadores? Quais são as diferenças entre dados e informações? Como apenas, talvez essa seja a pergunta mais relevante, como apenas zeros e uns consegue representar coisas mais complexas, como números, letras, palavras, sons, imagens e vídeos? Tá, a primeira atividade, das 5 atividades que compõem essa primeira parte, que é a matéria-prima, né, chama-se Contando os Pontos. Ela é dedicada a apresentar o conceito de números binários, fundamental para a gente aqui, que a gente precisa entender, já que o computador só trabalha com zeros e uns, são números binários, né? Como é que isso funcionaria? Como é que eu manipulo números binários? Então a gente vai aprender a fazer conversão de base, né? Ou seja, nosso sistema de numeração que a gente está acostumado a utilizar, na verdade que a gente está acostumado a utilizar o que a gente utiliza diariamente, né? O que o computador utiliza é o sistema decimal. Mas a gente precisa ter uma equivalência, né? O computador trabalha com números binários, então como eu consigo converter números binários em números decimais, né? Então os dados são armazenados em computadores e transmitidos como uma série de zeros e uns. O computador só entende zeros e uns, tá? Como podemos representar palavras e números usando apenas esses dois símbolos? Ou seja, imagina que você tem um vídeo, uma imagem, um texto, né? E para representar tudo isso, você só utiliza dois símbolos. Ou, na verdade, uma combinação desses dois símbolos, zeros e uns. Como é que a gente manipula isso? Como é que a gente trabalha com isso? Então, é fundamental a gente entender o sistema de numeração binário, né? Então, os números binários comparados aos números decimais. Existe foi criado na computação desplugada um modelo lúdico, divertido, bem simples de fazer esse tipo de conversão. Por isso que chama-se Contando os Pontos, né? Onde eu tenho 5 cartas organizadas nessa ordem que vocês estão vendo. Mais à esquerda está essa carta com 16 pontos e mais à direita tem essa carta com 1 ponto. Então vamos anotar aqui também entre essas cartas que depois da primeira carta que tem 1 ponto, a segunda tem 2 pontos. A terceira tem 4. A quarta tem 8. E a quinta, 16. O que vocês notam aqui, à medida que eu vou avançando para o lado esquerdo aqui dessa organização de cartas? Que a carta à esquerda ela tem 2 pontos, perdão, o dobro de pontos da carta anterior, né? Então 1 ponto, 2, 4, 8, 16. Com esse sistema de cartas, vocês vão perceber que vai ser possível a gente converter números binários, ou seja, sequências de zeros e uns, em números decimais. São os números que nós estamos acostumados a trabalhar. E aí, o que a gente está vendo aqui é um número binário, eu estou fazendo um spoiler, né, do que a gente vai ver aqui para frente, é um número binário de 5 uns. Então, 1, 1, 1, 1, 1. Ou seja, como eu estou exibindo a face de pontos, então a representação nesse esquema aqui que a gente vai aprender é o dígito 1 do sistema binário. E quando a carta estiver desvirada, ou seja, se eu virar uma dessas cartas aqui, eu teria o zero, ou seja, então não está exibindo o zero, quando está exibindo é o símbolo 1, né, do sistema binário. E um número binário representado pelos 5 dígitos uns, 1, 1, 1, 1, 1, representa em decimal o número 31. Como é que eu sei que é 31? Existe uma conta, né? Não tão intuitiva assim como é esse sistema de cartas, que esse sistema de carta é lúdico para criança, né? Mas o número binário que é tudo 1, aqui de 5 dígitos, né? Que seja tudo 1, 1, 1, 1, 1, 1, ele representa o valor em decimal 31. Como é que eu sei disso? Basta eu contar o número de pontos. 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 8, 15 e mais 16 dá 31. Bora entender mais sobre isso.
Imagina que todas as cartas desse sistema de cartas estão desviradas, como estão aqui nesse esquema aqui em cima. Então eu teria o número binário 00000. Então são 5 dígitos zeros, né? Já que eu estou usando 5 cartas, são 5 dígitos. Tudo zero. Esse número em decimal é 0. Não tem nenhum ponto sendo exibido. Nenhuma contagem aqui de pontos. Mas, se eu virasse todas as cartas, que foi o esquema de apresentação, por isso que eu falei que era um spoiler, eu teria tudo 1. Virei todas as cartas, tudo 1. Cada carta virada é o dígito 1. Então, o número binário 1, 1, 1, 1, 1, ele equivale ao decimal 31, certo? E eu falei que existe um esquema para isso. Deixa eu abrir aqui, vou pegar o lápis para tentar escrever aqui. Qual é o esquema que existe? Deixa eu pegar uma outra cor. Qual é o esquema que existe? Cada dígito aqui está relacionado a um número na base 2. No nosso sistema decimal seria a base 10. Então, aqui seria 10 elevado a 0, que 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4. No sistema binário, a base é 2. Então, sistema de numeração de base 2. Então, é 2, deixa eu escrever, 2 elevado a 0. Aqui é 2 elevado a 1. E assim por diante, tá, gente? 2 elevado a 2 e assim por diante. E o que é esse 2 elevado a 0? Bem, esse 2 elevado a 0, eu vou pegar esse dígito 0 aqui, vezes 2 elevado a 0. Somar com esse dígito aqui, que é 0, vezes 2 elevado a 1. Resumindo, todos os números vão estar multiplicados por 0, então a soma, essa soma aqui vai dar 0, não vai ter jeito. Aqui não. Como eu vou multiplicar por 1, então 2 elevado a 0 vezes 1 vai dar 1. 2 elevado a 1 vezes 1 vai dar 2. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 vezes 1 vai dar 4. E assim por diante. Quando eu fizer essa soma, vai dar 31. Então esse é o esquema não intuitivo, que as crianças, bem, ainda não sabem trabalhar com potência, mas é isso que significa cada dígito binário. Mas nesse esquema de cartas fica fácil fazer a contagem sem precisar conhecer isso. Então, por hora, o que vale a pena observar aqui é que cada carta, né, contando a partir da primeira, está dobrando o valor da anterior. Isso que é importante vocês entenderem. E é justamente a potência de 2, né? 2 elevado à potência 1, depois 2 elevado à potência 2, depois 2 elevado à potência 3 e assim por diante. Bem, se eu tivesse uma sexta carta aqui, quantos pontos eu teria nessa sexta carta? O dobro de pontos que tem nessa quinta carta. Como essa quinta carta tem 16, a sexta carta teria 32 pontos, né? Bem, vamos avançar aqui. Então, como seria a contagem de 1 até 31 usando o sistema binário? O primeiro número binário que a gente aprendeu foi o tudo 0. E o segundo número binário que a gente aprendeu foi tudo 1. O tudo 0 é 0 e o tudo 1 é 31. Foi isso que a gente aprendeu. Esse outro número binário que a gente está vendo aqui é tudo 0, exceto esse último 1. Então é 000, 1. 00001. Quanto vale ele em decimal? Vale 1, que é o número de pontos que eu estou exibindo aqui. Se eu for para o segundo número binário, então 1, 2, então eu desviro essa carta, vira 0, abre essa outra carta, vira 2. 2 pontos. E o 3, quem seria o 3? Bem, para eu poder representar o 3, eu teria que ter essas duas cartas viradas, concordam? Seria o próximo na sequência. 1, 2, aí o próximo na sequência seria essa carta e essa aqui desvirada. Vamos ver? Essa carta e essa aqui desvirada. Então vai ficar 3 pontos, né? Que é o número binário 00011. Então 3 em binário é 11. Que 0 à esquerda eu posso ignorar, né? E o 4 em binário? Bem, aí eu desviro todas essas cartas aqui, deixo só o 4 em binário. É só a carta 4 de 4 pontos desvirada. E qual é o número binário? Bem, carta desvirada 0, carta virada 1. Então 001, 00. E o número 5, como seria? O número 5 eu teria essa carta aqui virada
e essa carta aqui virada. Então, não vou virar essa carta aqui. Não vou virar essa, né? Vou virar só essa para poder ter o próximo. Então, se vocês forem perceber, deixa eu voltar aqui para o 1. Então, virei essa, dá 1. Desviro ela aqui e viro essa, dá 2. Para virar o 3, eu desviro essa e deixo essa virada, dá 3. Para dar 4, eu tenho que desvirar essa carta e desvirar essas outras aqui. Pá, pá, vai dar 4. E o 5, eu vou desvirar essa, manter virada e... Perdão, vou desvirar essa, manter virada essa daqui e manter virada essa daqui. Então, 5. E o 6, desviro essa e desviro essa aqui, né? Então vai ficar 6 pontos. O que eu chamo a atenção aqui para vocês é que a gente está aprendendo a contar em números decimais aqui e em binários ao mesmo tempo. Ó. Em binário seria 00001, 00010, 00011, 00100, 00101, aqui é o 5, 0011, aqui, 0, que é o 6. Como seria o 7? Essa pergunta que eu poderia lançar para vocês. Para eu ter 7 pontos, bastaria eu virar essa carta aqui. Aí eu teria 00111, seria o 7. E o 8, como seria? Desviraria essas 3 e viraria essa. Aqui é a carta com 8 pontos. Então seria 01000, porque essas 3 cartas estariam desviradas e só essa estaria exibindo o número de pontos, né? Bem, aqui a gente pegou o esquema de conversão utilizando esse sistema de cartas aí lúdico para poder converter números binários em decimais. Ou o inverso, eu penso no decimal, ou seja, já sei quantos pontos eu preciso representar, viro as cartas de modo que eu tenho o número de pontos que representa o número decimal que eu quero representar e vejo qual seria o esquema binário dele. Lá, carta exibindo o número de pontos é o dígito 1 e carta não exibindo os pontos é o dígito 0. Então, aí eu tenho como ter o esquema da representação binária, né? Pensando no decimal. Ou o inverso, pensando no binário. Eu penso no binário, represento ele como carta, aí converto para decimal. Tá? Então vocês aprenderam aí um esquema bem simples, lúdico, de fazer essa conversão. O outro esquema é aquele utilizando potência, né, que eu mostrei para vocês. É um esquema mais sofisticado que seguramente as crianças não vão conseguir. Aqui, com esse sistema de cartas, é só contar o número de pontos já vai ser suficiente para elas. Aí tá. Bem, o que a gente pode aprender do que a gente acabou de falar? Que os binários apenas 2 algarismos, né? Zeros e 1. Como seria contar em binário? A gente aprendeu a contar em binário virando as cartas lá. Então vocês perceberam que as cartas são viradas. Há uma observação aqui, ó, não sei se vocês notaram, toda vez que o número é ímpar, a primeira carta está virada. Toda vez que o número é par, essa carta está desvirada, né? Porque essa é a carta que é o número 1. Ou ele é 1 ou ele é 0. Todas as outras cartas são valores pares, né? Número de pontos. Então, qual o valor decimal do número 101? Se eu fosse montar um esquema de cartas, aqui eu teria só 3 cartas, né? Não as 5 cartas. Sendo que a primeira carta, sempre 1, a segunda carta 2 pontos, e a terceira carta 4 pontos. Então aqui eu teria uma carta virada 4 pontos e uma carta virada 1 ponto. Então 4 mais 1, 5. Então esse aqui equivale ao 5. Bem, decimais são 10 algarismos. Então eu só posso usar os algarismos de 0 até 9. Poxa, então como seria contar de 0 a 15? Bem, quando eu chego em 10, 0, 1, vou virando as cartas. Vamos imaginar que eu tenha 10 faces. Eu tenho 10 cartas, que são os 10 algarismos, de 0 a 9. Aí eu vou virando, vou substituindo as cartas, 0, 1, 2, até chegar em 9. Como é que eu represento o 10? Eu volto para o 0, a carta para 0, né? E aumento uma carta à esquerda para o dígito 1. Né? Aí eu teria 1 decimal, 1 10 elevado a 1, mais 0, 10 elevado a 0. Certo, gente? Então, aí para eu contar de 10 até 15, aí eu vou virando só a barra das unidades. Deixa eu tornar isso um pouquinho mais evidente. Vou fazer um esquema aqui. Então, na contagem, eu tenho as unidades e as dezenas. Então, eu vou contando aqui 0, aí depois 1, depois 2, até 9. Aí, para fazer o 10, aí eu viraria essa carta aqui para 1 e essa carta aqui voltaria para o primeiro dígito, que é o 0.
Aí depois eu só iria mudando essa carta até 19. Aí para 20 viraria a carta mais à esquerda, para 2. O esquema é semelhante, tá, gente? Isso é só para mostrar para vocês, eu fiz a pergunta aqui, ilustrativa, só para mostrar para vocês, que a contagem decimal, o raciocínio é o mesmo para binário, com a diferença de que os números decimais têm 10 algarismos, enquanto que os números binários têm só 2, certo? Então, por isso que a base de numeração é 10, e enquanto que no binário a base de numeração é 2, tá? Então, eu preciso de mais dígitos para representar números menores, e mais dígitos binários para representar números menores decimais, né? Porque eu só tenho 2 símbolos. Então, preciso de mais símbolos, de mais dígitos organizados, combinados para formar um símbolo, um valor menor em decimal, tá? Desculpa, menor em decimal. Qual o valor em binário do número 5 em decimal? Então, agora já é o contrário, eu quero converter um número decimal em binário. Aí, usando o esquema de carta, a gente vai chegar à mesma conclusão disso aqui, tá? Se fosse usar o esquema de cartas. Mas tem um esquema que não é de cartas, mais sofisticado, que vale a pena para vocês, como vocês não são crianças. Quem está assistindo esse curso não é criança, né? Ou seja, consegue entender já divisão, algumas coisas assim. Então aqui eu tenho o número 5 e eu quero converter ele em binário. Então uma forma de fazer isso é você dividir. Divisões sucessivas por 2. 5 dividido por 2 dá 2, sobra 1. Ó, isso aqui já é um dígito binário que eu vou colocar. 2, aí sobrou, aí a divisão deu 2, né? Peguei um resto que era 1. Então aquele 2 que foi o resultado da divisão, eu vou dividir por 2 de novo. Isso aqui vai dar 1. E o resto é 0. Então já peguei mais um dígito aqui, né? Então já tenho o dígito 1 da primeira divisão. Então vou fazendo divisões sucessivas. Dígito 0, que é o resto da segunda divisão. E agora eu tenho um resultado da divisão que é 1. Então 1 dividido por 2 dá 0. Bem, paro agora as divisões, sobra 1. Seria o último dígito 1 aqui. É outra forma de fazer a conversão de decimal para binário, tá? Sem usar o esquema das cartas. Aí vocês perceberam que com o esquema das cartas é muito mais simples, portanto, adequado para as crianças, tá? Tá, algumas questões aqui. O que você percebeu sobre o número de pontos nos cartões? Bem, uma das coisas é que você vai dobrando o número de pontos à medida que você anda para a esquerda, né? Dobrando porque a base é 2. Então, o cartão mais à esquerda é 2 vezes o cartão anterior à direita, o cartão mais à esquerda é 2 vezes o cartão anterior à direita e assim por diante. Se fosse um número decimal, sempre 10 vezes mais, né? 2 vezes mais, é 10 vezes mais. A potência que eu estou somando é 10, né? Mas a gente está falando de números binários, né? Que a gente percebeu o número de cartões aí. Quantos pontos teria o próximo cartão colocado à esquerda, mais à esquerda? Então, se eu tenho 5 cartões, o primeiro é 1, o quinto é 16. Mais à esquerda teria 32. Ao contar de 0 a 1, 0 a 0, 0, 0 a 1, 1, 1, 1, 1, o cartão à esquerda vira quantas vezes menos que o cartão da direita? Não sei se vocês notaram isso, mas durante a nossa contagem, deixa eu voltar aqui, perceba a nossa contagem. Quantas vezes esse cartão, ó, esse cartão aqui, quantas vezes esse cartão aqui vai virar? Ele vai virar 2 vezes mais do que esse, e esse aqui vai virar 2 vezes mais do que esse, e assim por diante. Tanto que esse aqui vai ficar desvirado até ele ser exibido uma vez aqui. Aí no máximo ele vai ser desvirado mais algumas outras vezes, porque ele vai representar o número 16, e todos os outros números que eu preciso desse cartão aqui, né? Então sempre o cartão mais à esquerda, ele vira a metade das vezes que esse cartão, porque ele representa o dobro do valor desse, tá? Para ficar claro. Ele é virado o dobro de vezes porque ele representa o dobro, né, de valores. E para concluir, como exercício, eu pediria para vocês analisarem aí como é que eu represento um número em decimal que em binário significa 10101. E a mesma pergunta se eu colocar tudo 1, né, qual é o número decimal? Aí escreva em binário o número do mês do seu nascimento e escreve em binário o dia do mês do seu nascimento e o dia do mês do aniversário do seu amigo, tá?
Esses seriam os exercícios. É isso aí, pessoal. Por hora é só. Valeu, obrigado.